Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder vem em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Pelo Senhor marchamos, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh! Vamos celebrar. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torto. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Só bem. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos iniciando mais um culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que eu tenho a certeza que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que chegamos. Vamos sair transformado, renovado pelo poder do Senhor. Hoje nós cantamos os louvores, agradecendo, porque nós estávamos esperando essa chuva, que estava necessitando, Então, é um motivo de agradecimento,
A gente veio estar fazendo esse culto para engrandecer o nome do Senhor. Amém? E eu estou muito contente com a presença de vocês. Imagine o Senhor. Né? E a gente está aqui de coração, largamos tudo, né? Com o coração aberto para receber a palavra do Senhor em nossos corações. Amém? Eu já vou estar passando para as oportunidades, daqui a pouco a Mori também vai ao nosso Senhor. Né? Eu gostaria de chamar a Sara, para a porta do Senhor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva são do coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude em minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel, obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Do Romanos 5, 6. Ninguém vos engane com palavras, antes porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos desobedientes. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. 8, né? Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz. No Senhor, andai como filhos da luz. Outro dia, eu cheguei até a tirar foto da minha mesa. Tinha 9 itens. Tinha ovo, tinha laranja, tinha banana, tinha maçã, tinha pão da padaria, pão caseiro,
tinha rosquinha de nata, tinha 8 itens, eu contei. Eu falei, como que o Senhor Deus ele é tremendo. E mais coisas na geladeira, e mais coisas no armário, para a gente comer, e as contas pagas. Né? E ainda vou para o céu. Amém. Enquanto que, se nós ficar falando que o tempo passado era o tempo bom, onde a gente morria de trabalhar, não tinha dinheiro, não tinha roupa, não tinha remédio, ainda, se partisse para a eternidade, ainda estava no inferno. Então, amada igreja, como que a palavra do Senhor ela é rica, ela é eficaz, ela é verdadeira. Portanto, no outro tempo eram as trevas. Quer dizer, ainda era um miserável. Eu era trevas e eu era um miserável. Eu era pobre. Hoje, graças a Deus, eu tenho tudo. Amém. Algum tempo atrás, uma das minhas irmãs, ela disse que falou com meus irmãos lá, que ela era a mais pobre da família. Quando isso caiu no meu ouvido, eu disse, então eu sou o mais rico da minha família. Amém. Esparramei com meus irmãos, professor, eu sou o mais rico da Irmandade. Porque se o Senhor Deus falar para mim, Zé Carlos, a partir de agora, acabou a tua porta. Glória a Deus. Eu sou da minha salvação não abro mão. Amém. Eu já falei para o Senhor Deus, que eu abro mão de tudo, de todos os bens terrenos. Mas da minha salvação, da salvação daqueles que estão na minha responsabilidade, eu não abro mão. Amém. Glória a Deus. De jeito nenhum, não abro mão. Porque misericórdia, amado Cristo. Eu não quero partir para a eternidade sem o Senhor Jesus, não. Não quero. Misericórdia. Então, deixe essa palavra, que mais uma vez a palavra do Senhor Deus falou comigo. E que o Senhor Deus tem me abençoado ricamente. Até tinha uma outra coisa para repartir com a amada igreja. Foi de um papel que eu achei no meio das minhas coisas. Isso aqui foi escrito no dia 25 de novembro de 1916. Isso aqui já está para um ano. Onde eu fui querer criar gato, então fui anotando o que eu fui comprando. Então, só que eu já pus lá investimento. Porque se eu der R$1 para meus filhos, eu falo para eles que eu não estou dando dinheiro, não. Eu falo para eles que estou investindo. Então, qualquer quantia que você der na mão, ou que seja uma moedinha, eu falo, ó, daqui é investimento. E às vezes até mesmo, quando eu vou doar alguma quantia, eu falo que é um presente. Muitas das pessoas não querem pegar. Mas quando eu falo que é presente, a pessoa fala, então daqui. Aí facilita as coisas, mas já que é presente, então é presente eu quero sim. Né? Então tem algumas coisas notáveis aqui, né? Então eu comecei aqui com garrote vale R$900, cruzeiro R$600, novilha, essa novilha com aparelho, R$1.700, sal que eu comprei R$52 no tempo, ivomeco, vermífero, né, R$19, um outro garrote R$900, mata bicheira R$20, um carreto que eu puxei madeira para fazer um curral, R$160, prego R$16 para fazer o curral. E também a gasolina, que eu gastei R$30. Essa gasolina foi para arrastar a madeira. E como que o Senhor Deus ele é tremendo, amada igreja. Desse daqui, transformou numa parte de uma casa. Uma casa de 8 herdeiros, isso aqui virou uma parte. Então o Senhor Deus ele é tremendo. O que eu sempre falo, vocês vão ficar, não vão enjoar de ouvir, peguem no olho. Que eu quero conhecer o Senhor Deus conforme precisa ser conhecido. Eu quero aprender do Senhor Deus conforme tem que ser aprendido. Porque o Senhor Deus é maravilhoso, Ele nos honra. Então eu agradeço a oportunidade, eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ele tem sustentado, Ele tem
abençoadamente, Ele tem protegido. Alguns dias atrás fizemos um trabalho que, ainda bem que o pastor está dando cobertura em oração, trabalho perigoso. Uma viga de 370 quilos, ela quis cair, eu levei a mão. Eu só pus a mão nela, mas não foi a minha mão. Quando eu tinha atrasado, ela chegou. Foi a mão do Senhor. Simplesmente eu relei nela, ela voltou, deu uma paradinha até que o meu colega correu lá e acudiu. Que eu gritei para eles que estavam caindo. Então, a cobertura de oração também do pastor, que o serviço era perigoso, eu tinha participado do pastor, o serviço era perigoso, e o Senhor Deus estava com o pastor Deus cobrindo com oração. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 4. Versículo 18. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel por 40 anos. 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. 20. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. 21. Chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. No 22, e disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, eu comecei a pensar e orei muito.
E esse versículo mexeu muito na minha alma. Foi-se a glória de Deus, porque a arca foi tomada. A arca de Deus é a presença de Deus na nossa vida. E aí a gente vem para a história de Samuel, que foi um dos maiores profetas da Bíblia, e que ele foi levado ao templo desde pequenininho, porque ele era o resultado de uma promessa. Então Ana chorava muito porque ela queria ter um filho. Eucana, seu marido, tinha Ana e Penina, toda vez que eles iam fazer a entrega de sacrifício no templo, Penina ficava atormentando Ana. Tá vendo? Eu já dei um monte de filho, você é estéril, você não teve filhos. E Ana ficava triste e Eucana dava uma porção a mais de carne para que ela ficasse feliz. E ela não ficava, porque ela queria, o sonho dela era ter um filho. Então, nesse mesmo dia, ela voltou ao templo e ela derramava o seu coração diante do Senhor. E o profeta viu que ela apenas balbuciava, e ele a julgou que ela tivesse bêbado, julgou como se ela estivesse bêbada. Falou, não, eu apenas estou derramando a minha alma diante do Senhor. E aí ele se compadeceu da fé daquela mulher e falou assim, aquilo que você pediu, o Senhor te dará. E ela tinha pedido a Deus um filho, Samuel, que se chama Samuel porque é aquele que foi prometido, e ela disse, por este menino orava eu. E ela fez um voto com Deus de que esse menino serviria a Deus. Então, Eucana continuou subindo para fazer o sacrifício, até que Ana desmamasse o menino. E quando ela desmamou Samuel, ela levou diante do profeta Eli, para que ele fosse ensinado durante toda a sua vida. E assim foi. Samuel foi ensinado desde pequenininho. Samuel não teve contato com as coisas do mundo. Samuel teve contato com as coisas de Deus. E ele era o filho da promessa. Ele foi gerado debaixo da lágrima da mãe. Aquela mãe fez um voto, cumpriu o voto. Ela saiu de lá, a palavra fala que depois que ele falou, vai, ela já não estava mais triste, ela comeu, voltou para casa, coabitou com Eucana e gerou Samuel. Ela fez um voto, ela cumpriu o voto e ela foi para a ação e Deus honrou. Então ela levou Samuel e de ano em ano ela levava uma nova túnica para o seu filho porque ele ia crescendo. E numa noite, Samuel estava dormindo e ele ouviu que chamava, Samuel, Samuel. Aí ele foi direto lá para o profeta Eli, o senhor me chamou? Não, Samuel, pode dormir. Samuel volta de novo, Samuel, Samuel, o senhor me chamou? Não, pode dormir. Aí na terceira vez ele se tocou. Quando te chamarem de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamou de novo a Samuel, 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 eis-me aqui, Senhor. E Deus compartilhou com Samuel tudo aquilo que ia no coração dele, porque os filhos de Eli não estavam fazendo aquilo que agradava a Deus, eles não eram convertidos ao Senhor, eles serviam a Belial e só faziam coisas erradas, que foi o que a irmã Fátima compartilhou naquele dia. E precisou de uma criança como Samuel para chegar diante de Eli. Eli chegava para si, só vocês estão errados. Mas eles não estavam nem aí, eles continuavam errando. Tanto que a morte dos dois foi feia, foi no campo de batalha. E Eli morreu de uma maneira estranhíssima. Como ele já era um homem velho, estava cego, gordo. Ele estava bem na porta, então ele bateu com a nuca aqui nessa parte, né, no degrau, e morreu. Agora pense a nora, acabou de receber a notícia de que o marido morreu, o sogro morreu na frente dela, ela entra em trabalho de parto, ela tem um menino, e aí foi falado, e acabou. Em alguns lugares está aí, acabou, em vez de cabote. A glória de Israel se foi. E é muito triste quando a gente pensa nisso na nossa vida. Aonde está a arca de Deus na nossa vida? A presença de Deus, ela está constante na nossa vida? E Samuel continuou servindo a Deus e Deus continuou compartilhando com Samuel o peso do coração dele e começou a usar Samuel para estar falando ao povo. E Samuel foi tão privilegiado, aqui está ele com Eli, que Samuel pôde ungir o rei Saul
pôde ungir o rei Davi, e ele morreu bem velhinho, e o povo inteiro, quando Samuel morreu, o povo inteiro chorou. Foi uma choradeira, porque ele era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus, ele era um homem abençoado. Ele não se contaminou com absolutamente nada do mundo. E aí Deus foi me levando para a vida de Saul, né? Saul, você vê, ele era um cara super alto, e ele, quando Samuel conversou com Saul, Deus transformou Saul naquele momento. E Saul saiu, estavam passando os profetas, e Saul saiu ali, a transformação de Saul foi tão grande, que ele já saiu profetizando junto com os profetas. E todo mundo se assustou, porque Saul era um homem grande, ele era um homem de estatura enorme, e ele foi transformado pelo poder de Deus. Quando ele conheceu a Samuel, ele estava com Samuel, ele foi impactado de tal maneira que a Bíblia fala que ele foi transformado imediatamente. E aí ele saiu profetizando. E o povo queria um rei, e aí Deus deu a Saul como rei. Saul estava fazendo as coisas certas, só que chegou num momento que ele começou a errar. Ele tinha que esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício. Como Samuel demorou, ele foi lá e fez. Tudo bem, ele tinha profetizado, mas ele não era um sacerdote, ele não podia fazer aquela entrega. Quem tinha que fazer era Samuel, que além de ser um profeta, ele foi preparado para ser um sacerdote. Então Samuel já, eu profetizo, deixa eu passar uma... Olha, tipo assim, eu adiantei. Samuel falou, mas você pecou, você não podia ter feito isso. E aí começam os erros de Saul. E aí Saul começa. E uma coisa que me tocou poderosamente foi quando Saul começou a errar. E aí Deus vira e fala, eu me arrependi de ter escolhido a Saul. Você já imaginou? Se Deus vira para um de nós e fala, me arrependi de ter posto o Amaury no mundo. Porque Deus tinha tantos planos tão lindos para Saul, mas de repente Saul saiu do caminho. E uma coisa que me impactou nessa madrugada quando eu estava orando, que é muito importante, que a gente tem que ter isso muito forte no nosso coração, é que no momento em que sobe a soberba, a arrogância, a murmuração, isso tudo são características de quem? O orgulho, o querer ser maior que Deus. Isso é bem típico de quem? De Lúcifer. E quando a gente deixa que isso suba no nosso coração, a gente está começando a subir os degraus para servir o inferno, está se distanciando de Deus. Não adianta, mas eu li a Bíblia 3 vezes, 2 vezes, mas eu sei. Tá bom, que legal, você conhece a história, você conhece a palavra, mas qual é essa vivência na sua vida? Qual é essa vivência do Espírito Santo na sua vida? Aquilo que toca no teu profundo, aquilo que quando você vai no culto, você chora. Aquilo que abala a tua alma no mais profundo, como diz na palavra, na divisa da medula e dos ossos. Aí sim. Porque o irmão falou outro dia, o irmão que foi lá no sábado, eu não gostava de crente, eu também não gostava. Eu achava que o povo decorava meia dúzia de versículos e ficava atormentando a vida da gente, literalmente. Mas aí eu comecei a ver, não é isso. Mesmo que você saiba meia dúzia de versículos, vamos colocar como exemplo, mas aquelas palavras foram palavras rimas na sua vida. O que é palavra rima? É palavra de vida. Aquelas palavras, elas transformaram a sua vida. Aquelas palavras deram um novo sentido, deram um novo rumo, deram um novo caminho para a sua vida. Então não é meia dúzia de versículos decorados. Aquilo está cravado no seu coração, como diz a palavra,
grava a palavra no teu coração, medita de dia e de noite, escreve ela na tábua do seu coração. Então você tem aquelas palavras, mas ela está escrita na tábua do seu coração, por quê? Porque ela se tornou palavra viva na sua vida. Quando eu me converti, a palavra que Deus usou para mim foi: no mundo tereis aflições, João 16:33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente sempre tem um versículo, que é aquele versículo, então quando Deus quer falar contigo, a pessoa, não temas porque eu estou contigo, é só Deus está falando comigo. Né? Porque tem tantos versículos, vai usar justo aquele? É aquele que vai bem ali onde você precisar. E a transformação de Saul, quando ele teve um encontro com o profeta, quando ele teve um encontro com Deus, quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, foi transformação imediata. Agora, tudo depende da gente querer. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele não mete o pé. Ele não acusa, ele convence com carinho e fala: ó, se você for por esse caminho, você está errado, você vai quebrar a cara. O diabo, você já não tem mais jeito mesmo, você é uma porcaria, não vai dar mais certo, você tá frito, você... Aí, ó. O diabo, ele nos acusa. O Espírito Santo nos convence, fala: não vai por aí, que aí está errado. Então, por que pegar o paralelo de Samuel e de Saul? Se a gente for ler toda a história, começar lá em 1 Samuel e vir, até a morte de Samuel, a gente vê tudo o que aconteceu com Saul. Uma vez, quando eu estava lendo e estava escrito assim, não, porque Saul ficou tão desesperado que ele foi lá e consultou lá uma necromante lá. Eu falei: pô, mas o cara estava desesperado, né? Que absurdo. Que absurdo. Um cara que teve um encontro com Deus profundamente, como que ele vai fazer um negócio desse? Mas eu não tinha lido e não tinha entendido essa parte. Depois que eu entendi, eu falei: como é que o cara foi fazer isso? Ele teve um encontro, ele foi transformado, ele era um homem de Deus. Ele jamais poderia ter virado, nem que fosse um pouquinho, para ir buscar negócio com o necromante. Ele tinha que o quê? Dobrar os seus joelhos e buscar de Deus. Assim como o rei Davi fazia. Só que Saul, o que aconteceu? O orgulho, a soberba, a arrogância, a murmuração, a inveja, os ciúmes, a mentira. Tudo isso foi minando a vida de Saul. E como nós falamos sobre a importância do altar do nosso coração restaurado, eu fiquei imaginando que cada uma dessas coisas... Vocês já viram o filme que a criança pega, fica pulando em cima do colchão? Ou então do sofá? Você fala: vai quebrar tudo, né? Eu pensei assim, eu viajei numa situação assim. Essas coisas, como se nós tivéssemos com o altar aqui, e a partir do momento que essas coisas começam a fazer parte da nossa vida, nós estivéssemos quebrando o altar. Mas o altar... Suponhamos o altar de sacrifício era o altar com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Mas se nós estamos falando do altar do nosso coração, será que ele é tão forte assim que uma pisada não quebraria? Às vezes a gente se quebra por uma palavra que uma pessoa diz. Às vezes a gente se machuca por uma atitude, por um olhar. Aquilo fere o nosso coração. Fica difícil de perdoar. Fica difícil de esquecer. E essa ferida vai só minando. E ali o inimigo vai aproveitando e vai fazendo a festa. E quando a gente não perdoa, a gente fica amarrado espiritualmente àquela pessoa. E quando a gente escolhe perdoar, a gente é livre nas esferas celestiais. Que aí o inimigo não tem mais como te acusar. E nem ficar cirandando com os seus sentimentos. O diabo não sabe o que a gente pensa. Mas ele fica ali, armando. E numa bobeada, ele te pega. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Tem. Isso aqui tem a ver. É símbolo. Aí você põe lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, e o menino começa a rir. Aí você vai escutar uma música que não tem nada a ver, que já começa, ó. Tá abrindo brecha.
e eu vou puxar. Vai vir pro meu lado. Porque a navalha é fininha. Ou você leva a pessoa para Deus, ou a pessoa te leva para o mundo. É uma navalha muito fina. E a gente tem que estar muito firme. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigiar, orar, ler a palavra, jejua. Né? É difícil ser jovem nos dias de hoje, né, mãe? É difícil, né, Mateus? E aí eu trouxe esse exemplo de Samuel, porque o que mais me encantou, eu sou apaixonada pela história de Samuel, de Ana, apaixonada. Justa, tanto que no final ele chega diante do povo e pergunta: eu alguma vez defraudei alguém? Eu alguma vez eu menti? Eu alguma vez roubei ou fiz alguma coisa errada? E o povo todo falou: não, jamais você fez nada disso. Samuel não foi encontrado em nenhum erro da vida dele. E quando ele viu que Saul estava descambando para o erro, e ele tinha avisado, ele chorou. Ele chorou desesperadamente pela vida de Saul, porque Samuel viu como Saul tinha começado. E Samuel estava vendo como Saul ia terminar. Tanto que o final de Saul foi tão horrível, que na hora da guerra, ele estava junto com o escudeiro e tinham falado para não tocar no rei. E Davi teve a oportunidade de matar Saul e falou: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E na hora da guerra, estava lá o escudeiro, e Saul vira para o escudeiro e fala assim: me mate! O escudeiro falou: eu não, vou tocar no rei, vou tocar no ungido, todo mundo falou. Aí Saul pega, e ele se joga na espada. Aí o escudeiro, vendo que Saul tinha se jogado na espada, tinha se matado, né? Ele falou assim: eu também vou me jogar, porque ninguém vai acreditar que não fui eu que matei, né? O escudeiro vai e se joga em cima da espada. Jonatas já tinha morrido durante a guerra. Olha o fim dessas pessoas. É um suicídio. É um suicídio. Um cara que começou bem, muito bem, que poderia ter sido um dos maiores reis, ele foi errando pelo meio do caminho. E a arca da presença de Deus. E o que eu mais penso é exatamente essa palavra. Deus se arrependeu. Deus fala para Samuel, Samuel vai e fala: eu me arrependi de ter escolhido a Saul, de ter permitido que Saul fosse ungido rei. Eu me arrependi. Deus se arrependeu. A glória de Deus saiu de Israel porque a presença de Deus foi roubada, foi tirada. Nós estamos verdadeiramente nos últimos dias, eu não tenho dúvida. Eu tenho clamado, tenho chorado desesperadamente por essa juventude. E agora eu vou falar diretamente com vocês dois. Com a Mauri e com o Mateus. Vocês tiveram o privilégio de nascer no lar cristão. É um privilégio. Porque quem não nasceu no lar cristão sofreu tanto para chegar, e a gente tem que dar valor. Eu não nasci no lar cristão. Minha mãe mudou todas as religiões que qualquer um pode imaginar. Minha mãe andou sobre brasas. Minha mãe foi para o candomblé, foi para o kardecismo, e a gente junto. Eu talvez fosse uma grande jogadora de vôlei se a minha mãe não tivesse cismado de ir fazer a seara lá do kardecismo. E por que Deus falou sobre Samuel? Porque eu não podia fazer a aula de vôlei, porque era na mesma hora da aula, e minha mãe foi lá aprender aquelas coisas na seara de São Paulo. Então eu não podia. Aí eu parei de treinar, porque eu tinha que ir lá fazer a aula, minha mãe também. Aí eu parei tudo. E eu era uma promessa sobre isso. Então, Samuel, ele não se contaminou em momento nenhum. Ele já foi entregue ao sacerdote. E foi tão especial que Deus usou Samuel, que era uma criança, para repreender ali que era o velho.
E Deus começou a usar Samuel para mostrar para ele. Deus começou a falar com Samuel, para Samuel estar mandando a mensagem de Deus. Então ele começou um ministério pequeno. Ele foi consagrado no ventre da mãe. Porque a mãe dele falou: Senhor, se o Senhor me der o meu filho, eu vou entregar na tua obra. E Deus tanto abençoou Ana que depois ela teve mais filhos. Ela teve, se não me engano, 3 meninas e 2 meninos, mas ela teve mais 5 filhos depois de Samuel. Eu marquei aqui direitinho. Então, vocês dois nasceram num lar cristão. Vocês, se vocês forem espertos, inteligentes o suficiente, que eu creio que os dois são muito inteligentes, não tem que se misturar com o mundo. Não tem que se sujar com o mundo. Porque o mundo, o que parece mel, no fim é fel. Ah, não, porque eu vou na balada. Ah, porque não tem nada a ver escutar essa música. Espera um pouco, você não sabe o que está por trás. O Mateus tem recebido tudo que é irmão que vai, que nunca viu ele na vida, fala: ó, você já podia estar num patamar espiritual maior. Porque você começou a fazer a obra comigo no meu ventre. Eu fiz que nem Ana. Eu falei para o Mateus, ele devia chamar Samuel. Porque por esse menino chorava eu. Foi o que Deus prometeu. Ele devia ter chamado Samuel. E desde o ventre ele foi consagrado a Deus. Desde o ventre. Eu falei para ele: meu filho, você nasceu para fazer diferença. Quando eu vejo esse menino tocar o trompete, parece que a minha alma vira um arco-íris de felicidade. Eu amo ver você tocar o trompete. Eu amo de paixão. Porque a música, ela é poderosa. Ela vai, ela toca lá no mais profundo da alma. Quando a gente toca com o coração, mais ainda. Então, vocês foram escolhidos, ungidos, separados, consagrados, para fazer diferença nessa geração. Mas não para ser o bobo da corte, não para ser o palhaço, não para ser o que é o ponto de bullying. Não. É para fazer diferença. Samuel fez diferença. Ele fez diferença. Ele escolheu seguir direitinho. Imagina você chegar mais velho e falar assim: ó, você pode me acusar de ter mentido, de ter roubado, de ter te enganado? Não. Já pensou o povo inteiro virar e falar assim: nós não temos nada para falar contra o Senhor. Nada, muito pelo contrário. Só agradecer por ele ser um homem de Deus abençoado. O profeta, ele sente as dores. Então isso não quer dizer que você vai ser, vai ser tudo bonito, ai que lindo. Não. Tem luta, paga o preço. Mas pense bem, Mateus e Amaury. 2 homens de Deus, 2 varão abençoados. Pense bem. Se você focar em Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus, no altar de Deus, parar de olhar para as coisas do mundo, parar de... ai, que lindo, ai, que legal. Para. Porque pode ser um caminho sem volta. Você pode virar e perder o caminho. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. A gente quer ver vocês caminhando a trilha e o caminho que Deus escolheu para vocês. Ele vai respeitar o livre-arbítrio? Vai. Você tem bênção ou maldição. Você pode escolher. Você pode acelerar o processo de Deus, como você pode retardar o processo de Deus. Porque quando você cai no pecado, quando você faz uma escolha errada, você trava a mão de Deus. Deus fala: não, estou avisando, estou falando, mas olha, não quer. Vou fazer o quê? Não que Deus fale assim: agora você estrupeia tudo. Não. Porque Deus não desampara, não abandona, mas a gente trava a mão de Deus, porque Ele vai respeitar a sua livre escolha. Aí, ao invés de você ir por um caminho mais simples, mais rápido, você vai demorar um caminho, vai se machucar, se arrebentar. Pra quê? Se Deus está te dando a bênção de ir pelo caminho dele sem sofrer, não é, cara? Não é melhor sem sofrer, cara? O negócio de falar assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Nossa, arrepia até a alma, não é, irmão? Porque quando vem pela dor, a dor é dura. A dor é dura.
Deus vai dando laço, mas uma hora ele puxa. E aí? Para que eu possa chegar a entregar essa palavra aqui, eu orei na madrugada. Eu cheguei até a sonhar com Saul, Pedro. Cheguei até a sonhar com Saul. Com Samuel. Então, quando a gente fala, quando o pai e a mãe falam, aquele que Deus corrige aquele a quem ama. Se seu pai e sua mãe já vão quer saber, se virem, se lasque. Ó, eu babando minha mão, não quero nem saber. É a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. E acabou. A glória de Deus se foi. A glória de Israel se foi, porque a presença de Deus se foi. Porque pai e mãe não desiste. Deus também não desiste. Então se pai e mãe está aí, dando castigo, brigando, é por quê? Porque ele te ama. Porque a partir do momento que um pai e uma mãe colocam lavando as mãos, se lasca. Ai, você está frito. E Deus, ele não desampara. Ele não abandona. Ele vai dando chance porque ele é longânimo, porque ele é maravilhoso, porque ele é justo. Tem hora que a gente leva a correção porque precisa, porque você pensa que está abafando, fazendo tudo certo, está fazendo tudo errado. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a nossa mente. A guerra começa aqui, ó. Primeiro o inimigo sopra lá no seu ouvido. Aí começa a batalha aqui na sua mente. A sua consciência fica, não, peraí, mas isso daí está errado. Mas se eu fizer, está errado. Pecado é tudo que eu sei que está errado, eu faço. Só que o pecado não acontece assim. Ele vai sendo gerado na sua mente. Até que você dê ouvido à tentação e faça. A partir do momento que você vai e faz, você caiu no pecado. Ele não acontece assim. Ele fica aqui. Quando você tem a mente de Cristo, a sua mente está consagrada a Cristo, você não vai cair. Você vai, imediatamente fala, não, mas isso é errado, eu não vou fazer isso. Quando José, a mulher de Potifar, porque José era bonito, quando a mulher de Potifar queria ter um rolo lá com José, a primeira coisa que o José falou, eu não vou desonrar a confiança do meu patrão. E eu não vou desonrar Deus. Eu não vou trair nem meu patrão, nem a Deus. Eu não vou, porque o patrão, o Potifar tinha colocado a casa na mão dele. Ele preferiu deixar a roupa dele lá e ó, cascar fora. É exatamente isso que a gente tem que fazer. O homem sensato, ele vê o mal, ele atravessa a rua, se aparta, vai embora. Não quero. Não quero. Eu não vou cair. Eu prometi que não ia cair, não vou cair. Senhor, me dá força para continuar. Então nós temos as nossas escolhas. E Deus não nos desampara. Deus usa os pais para nos ajudar. Quando nós não temos mais pais, que é como no meu caso, que não tenho mais pai nem mãe, porque meus pais morreram, Deus usa o pastor. E aí Deus usa várias circunstâncias. É a palavra, é uma situação. Às vezes você está desesperado, abre o WhatsApp e aquela palavra vem certinha para você. É um culto que você vai, que a música fala com você. Não é nem a pregação, é a música. Não é a irmã que gosta de cantar? A irmã cantou a música hoje mais certinho. Você fala, nossa, é pra mim. Às vezes você vai num culto que nunca ninguém te viu, começa a palavra e fala, nossa, mas vocês contaram a minha vida? Né? Não contei nada. Deus sabe. Então, meus queridos, busque o exemplo de Samuel. Busque o exemplo de Samuel. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Como diz em Josué, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Não deixa a sua consciência ficar cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É quando ela se fecha, aí ela já não tem mais consciência de nada. O cara vai para o baile, na primeira vez, o Espírito Santo fala, não vai, meu filho, não é seu lugar. Aí ele fica, tal, volta.
E daí ele vai, até quando chega na quarta vez, ele já está bebendo, fumando, já está despencando lá. Por quê? Porque a consciência dele cauterizou, que ela ficou dura. Ela não escutou mais o Espírito Santo. Ela achou que aquilo era mais legal. Não quero nem saber. É que nem a história da mulher que tinha sido chamada para ser missionária em Buenos Aires. Falou, quando eu estiver bem velha, eu vou. Aí ela estava bem velha. E aí um dia ela teve um sonho. E Deus mostrou para ela quantas pessoas foram para o inferno porque ela não obedeceu o chamado de Deus. E ela morreu sozinha dentro do apartamento e foram achar ela já em decomposição dias depois. Então, gente, eu não abro mão de servir a Deus. Porque, como diz o Caio Fábio, é uma honra, é um privilégio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu, a gente vai vencer. Se a gente for humilhado, judiado por causa da palavra de Deus, não tem problema, Jesus foi pior. Jesus sofreu muito mais. Jesus sofreu cruz, gente cuspindo, batendo, aquela coroa dos infernos com aqueles espinhos, que aquilo devia ter doído demais. A lança, os pés descalços naquele lugar horrível. Eu imagino, tendo uma licença poética, eu imagino que Jesus, quando ele estava, as pessoas, muitos que estavam ali escolhendo Barrabás, poderiam ser pessoas que tivessem sido curadas, poderiam ser pessoas que tivessem ouvido, mas que aquilo não entrou no coração delas. E aí, fazendo mais um paralelo, quando Jesus vai para ser batizado por João Batista, o que Deus fala? O que Deus fala, Monique? Lembra? Esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Mas Jesus era o filho de Deus. Sim, mas Saul também. Deus não faz acepção de pessoa. E Deus falou, eu me arrependi de ter escolhido Saul. É barro, é complicado. E já quando foi com Davi, e que Samuel foi escolher, daí veio aqueles irmãos, tudo fortão, bonitão, Davi falou, Samuel falou, acho que é esse. Tá faltando um filho. Era o que estava lá ralando lá nas ovelhas. Moço, pequeno, ruivo. E quando ele entra, Deus fala para Samuel, é esse. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E a gente está nos melhores momentos da nossa vida. Ele passa. É a mesma coisa que você colocar uma ampulheta aqui, daqui a pouco acabou. Eu queria tanto comprar uma ampulheta, eu falei, se eu comprar uma ampulheta vai me dar um ataque de ansiedade, que eu vou ficar vendo aquele negócio caindo, eu vou ficar tão ansiosa. Eu desisti, eu tenho uma petitiquinha, mas eu desisti, eu vou ficar no ataque de ansiedade. O tempo está passando. Está passando. Deus nos dá os livramentos. Deus mostra quando você fez uma escolha errada. Usa pai, usa mãe, a palavra, um profeta, alguém que você nunca viu. Só que a gente tem que estar aqui, ó, esperto, atento, os ouvidos espertos, o olho esperto. Senhor, fala comigo. Senhor, me responde. Senhor, eu quero restaurar o altar no meu coração. Eu falo para Jesus todo dia, Jesus, põe o seu trono em cima do meu ego, em cima do meu eu. Porque eu não quero que eu resolva. Eu quero que Jesus resolva. E quando eu passei a confiar completamente em Jesus, em Deus, a minha vida mudou. A ansiedade, ó. Porque quando eu tinha aquele negócio, eu falava, lanço sobre Jesus a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Senhor, eu confio em Ti. E quantas coisas maravilhosas Deus tem feito na minha vida. Livramento, curas de enfermidade, tanta coisa. A oração, ser firme na oração. Eu acho que o que eu mais agradeço a Deus, da minha vida com Deus, é a oração. Eu leio a Bíblia, tudo, mas a oração. Não essa oração bobinha, Senhor, abençoa papai e mamãe, dá uma boa noite de soninho.
como a gente orava quando o Mateus era pequeno para dormir. Mas aquela, como o rei Davi, que derramava o seu coração, falou: Senhor, eu errei. O meu pecado está constantemente diante de mim. Senhor, me perdoa. E você sentir ali, você se derramar, rasgar as vestes, botar a cara no pó e sentir Deus te perdoar. E você levantar dali transformado. Glória a Deus. Sem fardo no seu coração, sem a culpa, sem a condenação. Como está o versículo em Romanos: nenhuma condenação há sobre a sua vida. Se você está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Você quer ter novidade de vida todo dia? Você respirar e falar: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Eu estou vivo, porque eu podia ter morrido. Eu estou aqui. O que o Senhor quer fazer comigo hoje? O que o Senhor precisa de mim? Porque eu preciso de Ti 25 horas por dia. Existem pessoas que morrem dormindo, com a apneia do sono. Elas param de respirar e morrem. Antigamente falavam: tá vendo? Que maravilha, morreu dormindo. Que nada. Morreu sufocado. Não tem nada de maravilhoso nisso. As pessoas não entendiam. Então quando você acorda e fala: nossa, eu estou vivo. Quantas vezes aconteceu isso na minha vida? Então, jovens, nossa caminhada, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai seguir. 20 anos, 30 anos, não sei, talvez menos. E nós estamos aqui para preparar vocês para continuar essa caminhada. Exemplo, vocês têm tido. O Amaurito, o pai da mãe, o Mateus da gente, ver fazer a obra, ver as coisas acontecerem. Tem mais experiência de ver as coisas acontecerem, de Deus usar ele junto comigo. Nós fomos uma vez fazer um trabalho lá em Boa Esperança, era um lugar pobre, que era chão de terra. Aí tinha um menino que ele vinha bem sujinho, ele vinha e me abraçava, e o Mateus me ajudava a contar as historinhas, até mesmo abraçar as crianças, né? Aí aquele menino, ele ficou com ciúmes do meu próprio filho. Aí ele ia lá bater no Mateus, e o Mateus era um pouco maior que ele. E o menino ia bater no Mateus, ele chegava assim: mãe, o menino tá batendo em mim, eu não fiz nada. Mas por quê? Porque ele não queria dividir a minha atenção com o Mateus, mesmo sabendo que o Mateus era meu filho. Olha só como é que é. Aquele que não tem nada, o pouco que tem não quer perder. E às vezes a gente tem tanto e não dá valor. Cada época a gente tem que lutar por alguma coisa. Teve uma época que a gente estava numa luta, a igreja, pela família. Agora a nossa luta é pelos jovens. Não sei se a próxima será pelos idosos, né? Pela continuação da coisa. Mas agora a nossa luta constante é pelos jovens. Porque vocês estão com todo o fôlego aí. A gente já tem coisa que a gente não aguenta mais. Vocês estão com fôlego, gente. Não olha para o mundo, não. Seja amigo de Deus, inimigo do mundo. Faça a diferença, mas a diferença como homem de Deus. Como Daniel fez diferença. Os amigos dele fizeram diferença. Como Samuel fez diferença e marcou uma geração, ungiu 2 reis. Não é para qualquer um, não. Tem o povo dizendo que ele nunca errou. E quando ele morreu, o povo inteiro chorou. Parecia que o povo ia morrer, de tanto que chorou pela morte de Samuel. Quais são as memórias que vocês querem deixar? Quais são as lembranças que vocês querem deixar? Porque é no velório que a gente conhece as pessoas, né, Pedro? É nos velórios. Qual a memória? Chegar e falar: nossa, esse cara, olha, serviu a Deus desde pequeno. Que bênção. Um homem que pagava as contas em dia. Um cara que não mentia, não roubava. Fazia tudo certinho. Tinha sempre uma palavra de bênção. No mês passado, morreu um senhor. Eu me senti ainda mais desamparada. Que foi um senhor que ele me ensinou muitos versículos da Bíblia. E um que eu aprendi foi o primeiro, é que o tolo de boca fechada passa por sábio.
E ele tinha um problema renal seríssimo. E na última vez que eu fui para São Paulo, um senhor de idade, eu o encontrei. E ele falou: irmã, fique em paz. Deus está olhando a tua luta. Deus vai te dar a vitória. Aí nós paramos no meio ali da Avenida Morumbi. Ele é da congregação e um orou pelo outro. E naquele momento eu tive a sensação que era a última vez. E tentei falar com ele por telefone outras vezes, não conseguia, eu orei muito por ele. E aí eu fiquei sabendo que ele faleceu. Mas ele era um homem, gente, de Deus. Ele não tinha meia dúzia de versículos decorados. A palavra dele na vida era eficaz. Ele vivia cada palavrinha, cada vírgula, cada ponto da Bíblia. E é isso que eu tenho tentado passar para o André e para o Mateus. Que vocês possam viver, aquilo que vocês falarem seja verdadeiro. Que vocês possam estar vivendo. Não é só uma decoreba de meia dúzia de versículos, mas é que saber que aquele versículo é rema na sua vida. Ele mudou minha vida. Isaías 54 e 55 mudou a minha vida. Salmo 23, que todo mundo fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, que tem gente que usa, até põe a Bíblia lá. Só coitada, a Bíblia fica até amarela no Salmo 91. Mas só de você saber que 1000 cairão ao teu lado e tu não serás atingido. Isso é maravilhoso. Então nessa noite, o que Deus quer falar ao teu coração: não desista, não desanime, não olhe para o mundo, não olhe. As luzes do mundo é para te cegar, para você cair e para você sair do propósito de Deus, para sair daquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus tem muito mais, os sonhos de Deus para a sua vida. É como Deus, ele tinha um sonho para Saul. Ele saiu do plano de Deus. Aí nasce aquele menininho lá, né, que seria o neto de Eli, e a mulher morre e acabou, porque a glória de Israel foi-se embora, porque a presença de Deus foi-se embora, porque a arca foi roubada. Pensa nisso, pensa nisso. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou caminhando para realizar os sonhos de Deus para a minha vida, ou eu estou caminhando sem ir para onde? Porque vocês não sabem onde vai dar. E é um caminho sem volta. Deus teve a oportunidade, Kleber é testemunha, porque passou junto com a gente, lá em Batatais, Brodowski, a experiência, né, do batismo com o Espírito Santo. A igreja, assim, o vento vinha dentro da igreja, o poder de Deus. Coisa mais linda do mundo. Esse menino com 8 anos de idade. E o vento de Deus fluindo. Eu pensei que a gente ia sair voando. Aceitou Jesus com 3 anos. Você aceitou Jesus com quantos anos, Deus? Não é. Ele foi com 3, depois confirmou com 8, já batizou. E Deus quer fazer mais. Só que acelera o processo. Falou: Senhor, eis-me aqui, envia minha mente. Fechando os nossos olhos. Vamos fazer essa avaliação da nossa vida. De que caminho verdadeiramente você quer escolher. Se você quer ser esse exemplo maravilhoso como Samuel. Se você tem feito algumas coisas que têm desagradado o coração de Deus, como Saul, ainda há tempo de voltar no caminho, ainda há tempo de se arrepender, ainda é tempo de pedir perdão, ainda é tempo de arrumar o teu caminho antes que Deus fale: me arrependi de ter escolhido. Mas deixa. Uma força quando a coisa não vai bem. É incrível, não adianta a gente. Faça essa avaliação de você mesmo. Peça perdão a Deus. Se o inimigo tem te acusado, não aceita. Eu errei, mas eu quero aceitar. Eu vou aceitar. Para que não seja um encablô na sua vida. Que a glória de Israel
foi embora, porque a presença de Deus foi embora. Lembrou do irmão, daquele filho pródigo que dizia: vai pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida. Avisa que eu estou de pé. E que mudou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé. Com minha parte. Enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído. Avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé. Com minhas forças renovadas. Porque quanto mais lutarem pra tentar Me derrubar. meu Deus, me põe de pé. Aquele que te põe de pé é aquele que levanta o caído e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Portanto, se levante, pega a cabeça e mostra ao mundo que você está de pé. Eu gostaria que o Mateus e a Mauri viessem aqui pra frente. Abaixa a música. Apresentando os jovens também. Nós queremos começar um trabalho. Vai pra trás, gente. Só não aparece. Nós estamos querendo começar no sábado um trabalho com os jovens lá em Caça dos Coqueiros. Então vamos orar. Eles serão abençoados. Quando você tiver dá um jeitinho de sábado. Se essa quiser. Dá um jeitinho também. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa palavra, pelo privilégio de trazer essa palavra. Temos aqui, Senhor, verdadeiros Samuel, que foram escolhidos por ti, Deus. Samuel, que foi o desejo das mães. Tanto que eu chorei, tanto que eu orei pelo meu filho, Pai. Oh, Senhor, pela vida da Maurício, que nós choramos pela vida dele, porque amamos como filho. Que o Senhor venha abençoar a vida desses jovens, Deus. Que sejam dois varões valorosos, Senhor. Que continuem o legado, o chamado da gente, Pai. E que sejam homens que, assim como Samuel, façam a tua obra, Deus. E sejam encontrados irrepreensíveis diante do povo. E sejam bênçãos. Livra eles, Pai, de toda a cilada e artimanha do inferno. Livra eles dessas coisas, das mentiras do mundo, da ilusão do mundo, Deus. E que eles peguem firme mesmo na tua obra, nos teus caminhos, Pai. Sejam varão valoroso, sejam como Samuel, Deus. Porque consagrado a ti eles foram. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida deles. E oramos por todos os jovens, os de Cássio, os daqui, do mundo inteiro, Deus. Que o Senhor venha abençoar. E os que estão nos seus caminhos, Senhor, não desviem nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, pedimos também que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão aqui, as famílias representadas por a vida de cada um, Senhor. E obrigado por essa porta aberta para trazer a tua palavra, pela vida do pastor Zé Carlos, Deus. Abençoa a irmã Cida, as duas irmãs, o Kleber, o André, o Pedro, o irmão Zé Carlos, o pastor Zé Carlos. Abençoa cada dia mais, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Criatura eu sou. Tenta, irmã. Você tentou abrir o quarto? Entregue para o pastor. Meus irmãos, nós chegamos mais ao fim do santo culto, né? Em nome do Senhor Jesus. Gostaria, meus irmãos, de agradecer a presença de todos, né? Igual eu falei, né?
E eu estou contente com a presença do Filho Jesus está mais contente, porque teve tantas lutas, dificuldades, o cara estava trabalhando em outra cidade, correu ver, eu não correu mais uma vez, todos vieram chegar debaixo de chuva, né? E chegaram, e eu tenho certeza que vai sair daqui muito abençoado e que vai ter uma mudança total e completa. Porque a palavra foi palavra de fé, palavra de vitória, né? E a Bíblia fala que a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar para quando ela crescer ela não se corrompa. E nós também, ser exemplo, igual Samuel foi, mas ser exemplo. Samuel, todos os homens de Deus foram. Agora Deus espera de nós. Né? Agora nós estamos aqui para continuar, porque eles acabaram de descer a sepultura, acabou. Agora nós temos que buscar a nossa salvação. A nossa salvação. Apesar que nós já ganhamos, mas só que a gente tem que manter, porque com pouca gente sai, o inimigo, você sai fora da presença de Deus, o inimigo te cata, você morre sem a presença de Deus, você não vai ter a glória de Deus, né? Viver, reinar com Ele por muito, muito tempo. Né? Vai lá sofrer no inferno, onde um bicho come numa no escuro, de tudo quanto é coisa de ruim. Né? E nós não queremos estar nessa fase, né? Nós queremos reinar com Cristo. Amém? Se Deus é por nós, Quem será contra nós?